no ar mais um Perdido no Play. Eu sou Ramon, ainda não voltei a ser o Leon Johnson, mas estamos quase lá, aqui com o Balbi, voltando a ser Cole Campbell. Aí, Balbi, beleza? O que vocês estão fazendo ali? Quem chamou vocês pro meu laboratório? Saiam! Saiam, seus cães imundos! Ai, que saudade, cara. E Márcio Moreira, nosso narrador de Mag. E aí, Marcião? E aí, galera? Agora a vida de papai já deu um sossegozinho, né? Filhinha já tá ficando grandinha. Mas vocês vão estranhar, vocês vão sentir um negócio esquisito na minha narração. Eu vou falar um pouco mais baixo. Entendi. Eu me empolgo demais, que toda vez que eu vou gravar qualquer coisa, a Rose entra aqui na porta aqui, abre uma flechinha e faz assim pra mim. Aqui é igual. Aí eu, que estresse, cara. Então eu tenho que comprar umas cascas de ovo ali pra botar umas caixas de ovo pra colocar nessa porta aqui do quarto, do escritório. Fazer um isolamento acústico. Então, a nossa campanha de Mago, terceira temporada, a última temporada, a gente vai fechar essa mesa. Tá começando agora, se você tá assistindo no YouTube, logo ela também vai chegar aqui. E a gente queria fazer um programa pra gente conversar do que já passou da mesa de Mago. A gente não vai fazer um recap, a gente não vai contar a história toda que aconteceu. Impossível fazer isso. E a gente, na verdade, vai passar na linha da história dos personagens que aconteceram na mesa, né? A gente vai passar na nossa história, aqui na stream, o que aconteceu. Tiveram várias mudanças, né? Acho que é legal a gente pontuar alguns badges, assim, por exemplo. Pontos fortes, pontos fracos. Pontos fracos. Entendeu? A Natália Regina falou que já viu cada vídeo das temporadas de Mago 3 vezes. Cara, tá sabendo mais que eu, então, com certeza. Ela tá sabendo mais do que eu. Vou pedir assessoria. Então, assim, a gente pode falar de cada personagem individualmente, dos NPCs, falar do cenário, falar da cidade. Não precisa ser de maneira cronológica, porque, cara, eu não sei. Ser sincero, eu não sei. Eu tô tendo que rever os vídeos, algumas coisas, entendeu? Porque eu trabalho muito com marco pronto. Então a cidade está pronta, eu sei o que está acontecendo concomitante com o que vocês estão fazendo, mas eu não sei o que rolou, entendeu? Porque tá muito planificado, assim, na cabeça, entendeu? É engraçado, porque mistura mesmo. E eu vou fazer algumas coisas algumas dinâmicas que eu vou trazer aqui nesse programa, são vídeos, trechos das sessões, de recaps que o Márcio fez, ou de trechos de alguma das sessões, pra gente lembrar um pouquinho de como foi, de como era no começo até a gente chegar aqui. Passaram-se mais de 2 anos, porque até a intertemporada tiveram alguns meses e tal. É uma das campanhas mais antigas que a gente tem aqui no canal, com certeza é a campanha mais emblemática que a gente tem no canal. Me orgulho pra caraca, também, é o nosso xodó, cara. Quando perguntam qual que é a mesa do PNP, com certeza eu perguntava pra qualquer um, tanto pra gente quanto pra quem nos assiste, eles vão lembrar da mesa de Mago. Então, eu sei que tem gente que votou na gente aí no prêmio do Diversão Goblin Offline. Eu quero agradecer essa galera, hein? Tamo junto. Pra caramba. Essa galera não deu pra gente, porque também tem muita campanha também lendária rolando por aí, mas eu quero agradecer muito vocês aí por terem chegado forte. Isso aí, mesmo, cara. Isso aí. Então, pra gente começar, eu vou botar aqui pra você, antes de eu falar que vou começar e vou colocar esse vídeo, o Balbi tem alguma coisa pra falar. Diga aí, Balbi. Vou pedir a todos que se importam com Cole Campbell que assistam o documentário Wild Wild Country no Netflix. Cara, aquilo é muito Cole Campbell. Eu juro que eu vi aquilo sofrendo como Cole Campbell na minha pele. Eu falei, meu Deus, cara, isso é muito maneiro. Aquilo é muito Cole Campbell, velho. Nossa senhora. Igualzinho, os caras de fuzil no rancho, não sei o que. Cara, aquele é Cole Campbell demais. Então, o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui pra gente, eu até peguei alguns antes, mas eu vou começar com ele, que uma das coisas que eu acho que explodiram a cabeça da galera na nossa mesa de Mago foi a forma como a gente fez os recaps, foi a forma como o Márcio abordou a narração dessa mesa e até nos começos. Tinha que lance de cinematografia e tal, a gente fez uns recaps como handout, e esse do episódio 4, vocês vão ter a ideia, ó como é que foi o recap desse episódio. A nossa aventura
ela começou com os nossos heróis desorientados, certo? Todos eles dentro de uma mala de um carro, aglomerados, gritando, desesperados. E o Leon, com apenas o mexer de um dedinho, abriu a tampa da mala. Puf! E ele falou, saiam daí, seus covardes! E aí todos saíram de dentro da mala. Ai, obrigado, Leon, você é demais. No caso, o Dr. McNamara, que conhecia o Leon, os outros ficaram, quem é você? Eu sou o Leon. Leon de Tandera. Você lembra disso, Márcio? E aí Márcio? eles saíram de dentro da mala e aí se reuniram. Todos eles. Olha a nossa cara de não estar entendendo. E agora, grande guerreiro, o que a gente faz? A gente, você, isso não aconteceu, né? Velho, na stream. Vá para o teu sítio, eu vejo que você tem um sítio. Vá para lá pro sítio, vá para lá. Vá pro sítio, vê nos seus alfarrapos, que eu sei que você tem uma biblioteca. Vá lá ver também o que tá acontecendo. Você, saudade. Cara esquisitão, apontou pro Soren. Você vem com a gente, com o doutor. Nós vamos chafurdar a nossa mente em busca de respostas. Mas nesse momento que ele falou isso, apareceram alguns caras malvados. Alguns caras muito malvados. E esses caras malvados apareceram. E aí eles começaram a se matar. Começaram a atirar um nos outros. E aí o carro virou para um lado, virou para o outro. E aí morreu todo mundo. Todo mundo morreu. E aí vocês saíram. Tá? Foram para casa, para a faculdade do professor Arthur McNamara, que tem 100 quartos. Um deles é o maior quarto de todos, é onde o Leon dorme. O Leon dorme nesse quarto. E lá vocês encontraram o carro do cara esquisito, e as roupas deles, toda a roupa de todo mundo estava lá. E a roupa do Soren, cara, a roupa do Soren também estava lá e dentro tinha uma carta. E ele leu a carta, ele pediu permissão pro Leon. Leon, o grande guerreiro, eu posso ler a carta? Aí o Leon, lê aí, cara esquisito. E aí ele leu a carta. Aí ele leu a carta todinha, ele falou tudinho lá que tinha na carta. Ele disse que tinha um tal de Julian, que era o filho do mestre dele, que queria que ele cuidasse do mestre dele, que procurasse o mestre dele, e que aí depois ia procurar ele caso a treta aumentasse. Enquanto isso, lá no sítio... O que foi, Bruno? Assim. Enquanto isso, lá no sítio, o Leon ficou sabendo que o gordo velho também achou uma carta, mas o pior ainda, uma mão de um cara decepado segurando uma corrente. Que nojo, cara, que nojo. E aí ele chegou e tentou fazer umas macumba com a mão e procurou na carta umas pistas, que era uma carta de um país muito longe, lá nas Alemanha. E lá nas Alemanha, essa carta que tava dizendo um monte de coisa que ele tinha achado, feito uma pintura esquisita, e nessa pintura bonita tinha achado um monte de coisa legal. Além da minha pintura cara bacana, era... ele tinha descobrido uma Isso não aconteceu na stream, eu não falei nada disso. Coisa. E aí, por causa dessa outra coisa, iriam entrar em contato com ele. Provavelmente foi nesse período que eles esqueceram de tudo. E aí, quando eles se juntaram tudo de novo, junto com a menina desmemoriada que estava junto lá no charco, eles resolveram pegar o caminho da roça em direção ao ambar. Porque o Leon já sabia desde o princípio que o dono da mão estava nesse bar. Porque ele é sinistro, ele não precisa nem fazer esforço. Aí ele pegou todo mundo e falou, gente, venham comigo. E aí todo mundo acompanhou o Guerreiro Leon até o pub, e lá no pub tinha uns caras malvados, que levantaram tudo assustado quando viram a cara do Leon. O Leon só apontou o dedo assim, ó, e com um gesto do indicador, cara, mandou todo mundo pelos ares. O bar todo ficou revirado, explodiu, e foi uma farra e tal. E aí eles encontraram o garoto lá dentro, e eles tiveram um flashback. Tá? O Leon ficou sabendo disso depois, e a gente vai saber como que ele ficou sabendo disso. O Leon ficou sabendo disso depois que o flashback da rapaziada, dos companheiros dele, dos ajudantes do Leon, ficaram sabendo disso depois. Que eles estavam no sítio lá do gordo velho, torturando o garoto queria saber o que é, o tal de cetro de Galgax, uma casa antiga, que lá eles já tiveram nessa casa, atrás desse cetro, atrás de pistas desse cetro, mas não podia deixar que uma outra organização de gente malvada soubesse da origem desse cetro, porque parece que os malvados estão meio que divididos, e aí eles tinham que procurar esse cetro somente porque numa casa que só aparecia em dias mágicos, em dias de lua e coisa e tal, e aí eles acordaram, mas aí quando acordaram apareceu um bicho, cara, na verdade era um alien muito sinistro, que a boca saía igualzinho do filme, igualzinho, tinha rabo, era preto, e só faltou aparecer Sigourney Weaver. Ele apareceu, o alien assustou todo mundo, mas não Leon não ficou ali. Quando viu o alien, ele quase pediu um autógrafo pro alien, e o alien saiu correndo, e aí o Leon levantou todo mundo, gente, levanta,
chega, vamos embora, para de chororô e vamos embora daqui. E aí nesse momento, o Leon, você só tem a cara da Catherine olhando pra você e falando, sério, tá querendo que a gente acredite nessa história toda? Cara, muito bom, velho, muito bom, cara. E esse... o Márcio toma uma Ritalina e começa. Fiz até com o pé, tu fica, caralho, meu irmão. E o bom da parada é que foi uma das primeiras vezes que explodiu a cabeça. Ele tava fazendo um recap, não precisava ser exatamente o que tinha acontecido, porque na real não era um recap, era o Leon contando da forma dele pra Catherine. Caralho, eu achei foda. Porque naquele tempo todo que tá falando recap, eu falei, meu irmão, isso não aconteceu. Na minha cabeça, isso não aconteceu. E é algo que só dá pra fazer pela streaming, né? Porque isso não ninguém foi sabe, assim. não tá aparecendo a imagem de uma pessoa contando, né? Antes de começar a falar desse recap, seria legal mesmo você disponibilizar esse recap pra galera também ver dar uma editadazinha neles, pedir pro robô tudo que a gente tem no PNP, dar uma editada nisso aí, pra gente colocar disponível lá no QG, só no QG do PNP, tu não precisa pagar nada. Não precisa aí, habilidade, nem tampouco sorte, nada. Nada. Entra no QG do PNP, não custa nada. Você entra lá no QG do PNP, que a gente só trata das nossas mesas lá, pra não poluir a página do Facebook, que é mais avisos. Entra no QG do PNP, que é onde a gente trata das nossas mesas e pega os materiais. Pra disponibilizar isso. Uma dúvida aqui, eu vou tirar dúvida com o chat, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Acho que é o Cavagnoli colocou aqui. Algo que eu gostei, algo que comprou... Não, peraí. Não sei se você tá falando de outra coisa. Não sei se algo é do que eu gostei particularmente é quando a repórter descobre que o Julian... Não, ele tá falando outra coisa. outra coisa, né? Não, porque eu tô falando assim, Ventru no nosso jogo aqui, eu botei isso, foi tão não, loucura assim. Então, mas no nosso, teve vampiro na mesa que os padrinhos jogaram e apareceu depois. Rolou uma escalada. E aí eu quero começar pelo episódio 1. Não que o episódio 0 não seja importante. Todos os episódios, acredite em mim, para desvendar esse grande mistério, que ainda não foi desvendado e vocês parecem que estão longe de desvendar. Antes de desvendar esse mistério, todos os episódios são importantes. Todos os handouts são importantes. Tudo é importante. Porque tá lá no meio. Tá muito na cara. E a primeira dica, a dica 0 que eu posso dar pra vocês é... A dica 0 não, o que pode acontecer nessa temporada é que ela pode terminar no terceiro episódio. Eita. A partir de agora, qualquer coisa pode acontecer. Se esse mistério for resolvido antes do prazo que a gente tem, que infelizmente a gente está numa stream, então a gente tem uma quantidade de episódios para fazer, que eu quero encerrar isso até o final do ano. Então não tem jeito, da mesma forma que a gente tem um prazo de horário todo dia para terminar à meia-noite, a gente também tem, não é que nem a mesa da nossa casa. Então não dá para ser tão não dá para ser tão fluido, tão sandbox assim. Então tem um prazo sim, tá? Vou tentar encaixar o máximo que eu puder dentro de 11 episódios, que é o que está sendo toda a temporada mais ou menos. Mas pode acontecer de acabar no terceiro, se alguém descobrir alguma coisa. Então, voltando lá no primeiro episódio, existe uma escalada do sobrenatural. A gente começa essa aventura muito no humano, só com vocês com o mago. Não tem quase nada. É só lá no episódio da escola, vocês estão lembrados disso? Que vocês vão visitar a escola, é que começa a aparecer pela primeira vez outros seres sobrenaturais além de mago, que são os lobisomens. Que acaba se tornando uma coisa recorrente na aventura. Né? Vocês descobrem pelo Leopold acróstico. E o Leopold passa a ser um dos NPCs principais da mesa. Sim, é a tríade vamos dizer assim, da mesa. É o Leopold, o Vândalo e o Paul Fish. E o Norman Fish, que é o filho do Paul Fish, né? Sendo o Paul Fish e o outro também, que terminou essa temporada agora morto, o Enzo Foster. Foster é os grandes mentores assim do grupo. Então, mas olha só, o nosso começo, assim, primeiro que a gente já começou, eu, por exemplo, nunca tinha jogado Mago, não tinha jogado nem Storyteller, né, não tinha jogado o Mundo das Trevas, então eu não conhecia o sistema. Então, por eu não ter conhecido o sistema, eu resolvi bolar o Leon para que ele fosse uma criança, que ele também não saberia dos poderes dele. Então, seria uma descoberta tanto pro Leon quanto para mim. E como a gente começou a mesa, você jogou a gente em Media Res, né? A gente começa no meio de um problema,
E todo mundo desmemoriado sobre 15 dias. A gente não sabia o que tinha acontecido nos 15 dias anteriores dos nossos personagens e por que eles estavam juntos. Isso é uma mecânica narrativa que eu uso de vez em quando em outras mesas com outros jogadores em outras circunstâncias. Que é fazer com que a primeira quest dos jogadores é descobrir em que quest que eles estão. Então, entendeu? Então, esse foi o recap do episódio 4. Jogados lá. Vocês estavam jogados lá. Vocês praticamente ficaram a temporada inteira, a primeira temporada toda. Era isso que eu ia falar. A primeira temporada toda é isso. Você nem sabia o que vocês estavam fazendo. Isso aí. Entendeu? Quando, na verdade, aí a gente tem que botar um pouco a mão na cabeça, até mesmo eu, quando eu me digo que eu sou uma farsa, eu falo assim, não, cara, eu tô tirando a agenda dos meus jogadores, o jogo não tá assim, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que é mais mesmo no final das temporadas que eu quero deixar um cliffhanger, eu acabo forçando um pouco a barra. A galera continua gostando, mas os jogadores talvez não. Mas o jogo, ele é um pouco sandbox, sim, porque se parar pra pensar, esse jogo só tá demorando o que tá demorando, só tem 3 temporadas por causa de um ato do Cole Campbell. Ele jogou fora o saco de batata. Mas é que não tinha como saber também, né? Cara, exatamente. Sim, eu acho tinha, que justamente. Assim, e o Chris foi foda. Mas geralmente, jogador guarda tudo. Ah, não, depende. Eu guardo tudo, por exemplo, se eu sei que é um item de quest. Aquele nosso começo, eu não sabia eu fiz propósito pra não parecer de nada. Não nada. Exatamente, nada mas parecia nada. Você tá com saco de batata na mão. Cara. Deixei bem claro. É porque na real, naquela fase ali, você tem dois caminhos pra pensar. Isso aqui é importante que eu leve, porque isso vai me dar respostas. Ou 2, é importante que eu deixe isso pra trás, porque isso vai me entregar. Boa, também. E eu pensei, isso aqui vai me entregar, entendeu? Então, tipo, na verdade, você não tem informações a respeito disso, você tá no escuro. Então você toma uma decisão. É 50% de chance, né? Basicamente. Então, mas aí depende, porque olha só, se é uma coisa, sei lá, se no meio daquela confusão toda lá no charco, era um carro, a gente sem memória, a gente vestido com roupas de operação, de não sei o quê, e tinha um saco rasgado. Beleza, porque se tivesse uma AK-47 dourada, a gente teria levado. Mas era um saco rasgado, cara. Assim... Talismã. Então, porque no meio de uma parada que a gente não sabe o que tá acontecendo, aquilo ali passaria batido. Eu acho que... Sim, não culpo vocês, não. Se a gente jogasse 3, 4 vezes, ia acontecer a mesma coisa. A gente ia largar aquilo ali pra passar batido. E não é questão de falar de quebra de agência nem nada, porque a agência foi minha. Eu deixei, eu levei. Agora, que as probabilidades estavam, na verdade, na sua mão, porque você sabia o que era e eu tinha chance de sim ou não. Então... Vou falar um negócio pra vocês bacana. Isso. Falar um negócio pra vocês maneiro, que eu nunca falei isso, assim, aqui no PNP e pra galera que acompanha a gente. Eu já falei que esse jogo, ele foi uma tentativa de jogo uma vez com a minha mesa presencial, em 2010. Eu mestrei 2 sessões só desse jogo e acabou. E na primeira sessão eram personagens totalmente diferentes. Mas tinha o cara rico, eu dou aquelas pré-definições, eu preciso de um cara que seja... A maioria dos meus jogos são assim, eu peço pra alguém ter algum elemento pra eu poder, quando tem uma história pronta, eu peço alguma coisa. Alguém envolvido com a justiça, alguém que tenha recursos, pelo menos recursos 4, alguém que tenha envolvido com artefatos. E aí o pessoal vai montando os personagens em cima dessas coisas. Eu não engesso o jogador, mas eu crio algumas coisas que eles precisam ter para poder começar o jogo e não ter aquela coisa de conhecer, aí tem que conhecer o grupo e tal, aquele negócio todo. Show. E eles começaram da mesma forma, desmemoriados no meio no meio de um charco, do mesmo jeito. Tinha também um saco, só que olha que engraçado, eles ficaram com o saco. Eles guardaram o saco. E ao invés de ir pro rancho, um dos personagens, ele era um velho também, era hermético, só que ele era um colecionador e tinha uma mansão. Ele era um colecionador de relíquias egípcias. Ele era da casa... Esqueci o nome agora da casa hermética, que é egípcia. E aí eles foram para a mansão desse cara. E levaram a Carmen com eles para lá. E quando eles levam a Carmen para lá, cara, eles tomam uma atitude muito Vampire Rue, sabe? Vampire das antigas, de fazer merda assim, a merda generalizada. Eles levam a Carmen pra casa desse cara,
E na casa desse cara, eles tentam tratar da Carmen. Só que eles não conseguem tratar a Carmen. Do problema dela, eles querem fazer com que ela volte a lembrar, assim, vocês ainda deram tempo, esperaram, deram tempo a tempo, eles queriam logo que ela se curasse, aí chamaram um médico. Cara, a gente não sabia o que a Carmen era, na real. Eles chamaram um médico pra tratar da Carmen, um cara desconhecido, e o médico entra pra tratar, e aí nesse interim, o cara ele fica estarrecido porque ele reconhece que é a filha do cara que estava sumida. Olha a merda que os jogadores fizeram. E aí o que o velho dono da casa faz? Liga pro Bosco. Mata o médico. Isso parece coisa de jogador de Vampire, cara. Nossa. É, total. E aí tô falando de jogador de Vampire, ruê, tá, galera? Mata o médico. E aí, no segunda sessão de jogo, eles contratam um cara, chamam um cara para poder limpar a cena do crime. E aí surge pela primeira vez, já na segunda sessão de jogo, o Vândalo. Mas então, olha só, o lance, a Carmen... O Vândalo apareceu no 11º episódio, cara. Mas a Carmen, por exemplo... Não. 15º. No final da primeira temporada. 15º. 15º episódio que o Vândalo aparece. 15º episódio. Mas a Carmen, por exemplo, ela começa com a gente, ela tá ali o tempo todo, desmemoriada também, e a gente não sabe a nossa relação com ela. Acho que o handout do jornal lá, que só diz que ela que tava sumida e tal, Eles deixaram o jornal. Eles não acharam o jornal. A gente não achou o jornal. Vocês acharam, mas o meu grupo não vasculhou o carro. Ah, tá. Quando eles viram outro carro se aproximando, eles deram no pé, não quiseram fazer nada. Cataram tudo, menos as coisas que estavam dentro do carro e se mandaram. Sacou? E aí, infelizmente, o jogo termina a segunda sessão com os garotos lá, deles desovando o corpo do cara com a ajuda do Vândalo. Né? O Vândalo falando que eles fizeram merda e coisa e tal. O Vândalo dormindo de cueca, aquele mesmo jeitinho do Vândalo. Porra, tá de sacanagem. Tá me zoando que você tá... Vocês fizeram essa garoteada. Tá me zoando. Agora, entendeu? Por exemplo, desse recap que teve no episódio 4, eu, por exemplo, aqui nas streams, que eu jogava, que eu mestrava e tal, eu tava acostumado com aquele recap tradicional, tipo, ou o mestre ou escolhe um jogador pro cara contar o que aconteceu na mesa passada. O importante do recap, Ramon, é você ancorar a memória dos caras. Então, justamente por isso. Ele preencher as lacunas. Então, só que qual era a minha dificuldade e o que eu achei irado a forma que você fez foi a própria memória do jogo, da sessão de jogo, pra mim, ela era falha, porque o nosso jogo era uma lacuna de memória. Era um período de tempo que a gente não sabia o que tinha acontecido. Então não tinha compromisso com o recap, que a cabeça de vocês já tá sequelada. Exatamente. E aí você fez, por exemplo, no 4, o recap não ser um recap, ser o Leon contando uma história. Aí o que eu vou te perguntar é, quando é que isso veio na tua cabeça? Quando é que você virou e falou, quer saber? Eu vou fazer umas paradas diferentes mestrando isso aqui. Eu vou botar uns minigames dentro do Storyteller. Minigame eu sempre coloco. A gente tava falando de 7C antes de começar o jogo. Se eu tivesse participado do excelente cast, olha que fazendo jabá aqui do Regra da Casa pra você, Bob. Se eu tivesse participado do excelente cast sobre 7C lá no Regra da Casa, eu ia falar que o 7C ele é uma homologação do que eu faço no Mago, só que no sistema. O que eu faço no Mago e que faço em todos os meus RPGs? Antes de qualquer rolagem, se eu for inventar alguma coisa, às vezes até nem inventar, aumentar uma dificuldade ou diminuir uma dificuldade, eu deixo bem clara a dificuldade, deixo bem claro o que é o minigame, para que o jogador não se sinta burlado. Lógico. Então, antes de rolar qualquer coisa... Tipo, se você coloca um minigame e você não fala nada sobre o minigame, exatamente. Aí, tipo, é que nem botar o escudo do mestre e jogar ele um monte de dado ali atrás e falar, você se fudeu. Eu não gosto disso. Então, mas o minigame importa, por exemplo... o minigame, essa forma de recap, acho que até algumas cenas que você narrava, até pela forma, importava o fato de ser uma streaming e de ter um público, de alguém que tá aqui assistindo com a gente, participando por um chat, não sei o quê. Isso mudou um pouco, por exemplo, a forma como você criou algumas coisas para essa mesa de mago?
eu comecei bem preocupado, porque tem uma galera que é meio tóxica no universo de storyteller. E quando a gente começou, eu comecei a fazer esse negócio de minigame, a gente foi super bem recebido. A gente teve pouquíssima gente chata, carola, enchendo o saco da gente. 1 ou 2 no máximo. E mesmo assim, a galera que gostou, não só gostou, amou. Então eu me senti incentivado de continuar fazendo isso, entendeu? Porque também tem um pretexto de todo mundo sabe que a mecânica do storyteller, que é a antiga, né? Sempre confundo, é péssima. Então o fato da mecânica ser ruim e o fato dos minigames estão funcionando legal, e é um jogo mais de resolução de mistérios, de investigação do que de porradaria, faz com que eu me sinta muita vontade para fazer minigame para esconder provas, que nem foi aquele momento do repórter lá no bar, né? Vamos fazer uma rolagem póstuma. Isso é muito bom, cara, você segurar... Para saber se o Soren escondeu direito as evidências do crime. Então eu rolei durante a execução da reportagem, aí que eu fiz a rolagem do Soren. Isso é um minigame, entendeu? Isso aí, cara, eu acho que é uma lição para qualquer um. Em vez de você, por exemplo, você jogar o dado pro stealth do Rogue, sei lá, no D&D, você não joga quando ele fizer stealth, você rola quando aquilo for gerar efeito. Uhum. Entendeu? Então você não precisa jogar aquilo escondido do jogador, joga na frente dele, só que quando for quando aquilo for realmente dar problema ou não. Porque vamos supor que o cara que ele tá tentando se passar por sombra, né, por escondido, esteja fingindo que não sabe que ele tá perto. Como é que você vai narrar isso se você rolar na hora? Ah, vou fazer stealth. Ah, então rola aí. Ah, tu conseguiu. Ou tu vai ter que fazer atrás do escudo, que é uma coisa que eu não gosto. Eu uso escudo nas minhas mesas presenciais, mas eu uso para guardar minhas tractanas. As minhas rolagens são todas na frente do escudo. Todas. Eu uso escudo para poder guardar ficha de NPC, para ver a regra da minha cara, entendeu? Para ver algumas coisinhas que eu tô pronto para mostrar, handout de personagem que ainda vai aparecer. Aí eu mostro a foto. Agora eu não uso mais isso, porque agora eu tenho cabo HDMI na minha mesa. Aí eu tenho uma tela na ponta, na parede. E aí os jogadores, quando estão jogando, eu só clico e aparece na tela, na parede, arrasto. Aí a galera curte pra caramba, entendeu? Agora, e falando sobre ritmo mesmo, de pacing, de levar a campanha. A primeira temporada, que a gente terminou mais ou menos com 8 episódios, né? E aí começa aqueles 3 do interlúdio na Segunda Guerra Mundial. Foi mais ou menos no tempo que você pensava que aconteceria, ou foi mais? Porque na minha cabeça, eu achei, vendo depois passando muito tempo, que na real, Ramon, começa a compreender melhor o jogo e a campanha lá pro episódio 16, 17. Aí que eu vou entender qual é a relação, por que tem o Enzo Foster, por que tem o Julian. E esses caras já estavam no primeiro episódio. A primeira temporada foi só vomitando em cima de vocês mistério, 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 mistério. Vocês perdidos, cada vez mais perdido, e eu me deleitando. E vocês perdido, e vocês me deleitando. Aparece os lobisomens, aparece um monte de coisa. Se não me engano, é na primeira temporada que o Greg toma um pau. Do lobisomem lá no charco, que volta, acontece uma pancada de coisa, e elemento voltando, aquele carro é o velho conservado voltando o tempo todo, e um monte de coisa acontecendo, e as pistas do mistério central, que é o mistério do jogo, eu colocando também, vocês nem aí, e um monte de coisa acontecendo. Se liguem, dá uma diquinha, se liguem nos títulos e nas imagens das telas de cada episódio, que tem coisa ali, entendeu? Se liguem nessas paradas todas, entendeu? Então, assim, recorram ao Google. Tem coisa do mundo externo também, que eu usei, como eu usei, por exemplo, o negócio do saxofone do Charles Parker, entendeu? Aquela história do Charles Parker é verdade, o cara teve uma vida desgracenta, e eu usei isso como background para ele. Então, essa parada toda. Isso, eu tava preocupado com isso. Como vocês iriam desenrolar isso? Então, teve pedaços, fragmentos desse mistério que vocês resolveram muito rápido, e teve outros que vocês demoraram demais. Mas muito mesmo. É natural, né? Mas então, é normal. É normal. Eu não acho normal. Eu acho normal no estilo de campanha que você criou pro mago, que deixou essa lacuna de amnésia e a gente não sabia onde a gente estava. Por exemplo, quando eu fui pegar os vídeos pra refazer e pegar
aqui tirar algumas partes, no começo mesmo, a gente estava completamente perdido em relação ao Enzo Foster, a gente não conseguia relacionar ele a nada, a gente não fazia relação do Enzo Foster com o Instituto lá do Canção e Luz, a gente boiava o que o Instituto Canção e Luz representava na campanha, e tanto que você vê, em momento nenhum, o Khalil, o Soren, ele faz no comecinho a relação, Julian Foster, que era o mestre dele, o tutor dele, e o pai do Julian Foster, o Enzo Foster. E o Balbi com o Cole também não usou aquela carta da Casa Quaestor, que foi pra ele. Sim. A gente vai usar a carta e juntar tudo lá na frente, quando o trio dos Eutanatos estão chegando. Isso que lá... vocês não sabem se eles queriam te matar vocês ou só conversar. A gente não sabia de nada, a gente sabe... Vocês tocaram isso? Vamos conversar, vamos parar um pouquinho aqui. Vocês tocaram nisso? Não, mas... Que os três caras que vieram, não sabe se estavam mal intencionados ou bom intencionados, eu não estou aqui para falar isso. Talvez vocês estejam achando que eu estou falando que eles vieram bem intencionados, mas pode ter um caminho do meio também. E quando fala Eutanato, estão atrás de vocês, ferrou, vocês não querem papo. E aí gera um dos episódios que eu mais ri na minha vida. Nossa, aquilo foi muito engraçado. Na minha vida, porque eu não contava com talvez, aquilo. Aquilo ali foi uma das coisas mais divertidas, mais catásticas que eu já tive numa streaming, que foi, cara, o culto do pastor do culto. O culto, primeiro que é um tema que eu já gosto, como eu falei lá de novo lá no podcast do Bob, que é negócio de religião. Cara, como eu ri naquele... Velho, como eu ri naquele... Ó o dogão. Cachorro quente. Sabe uma parada que foi foda? Cara. Isso aconteceu, se não me engano, isso foi no episódio 17 ou 18, um dos dois. O anão falando aramaico, então, caraca, velho. Foi alguma das vezes que o chat mais participou ever de stream de RPG. Sim. Sabe? Sim. Que o chat jogou muito mais. Parecido com isso, eu só vejo hoje em dia na mesa do Vertente Geek do Shadowrun, que eles colocaram uma mecânica pro chat também. Mas a galera... Posso ser babaca? Pode. Ser babaca? Posso ser babaca pra caraca? Começou aqui, tá bonito. Começou no PNP, tá, meu velho? Aquilo foi muito maneiro, depois cara. foi fazer 7C, o Pug depois foi fazer, cadê o Pug? Eu quero falar com esse desgraçado que eu tô falando com ele ontem por isso lá, que ele falou um negócio lá da tripulação do navio lá nas Ecos, lá no 7C, e aquilo ali ficou muito parecido, ficou legal pra caraca, ficou até melhor do que a gente fez aqui no PNP, porque é o Pug, né? Do que foi a tropa do pessoal na Segunda Guerra. A gente botou o chat, então foi 2 momentos no PNP que o chat participou muito. Foi a igreja foi soldado. E os soldados na Segunda Guerra, cara. Entendeu? Foi muito épico, cara. Olha o DK aí. Cara, olha o DK. foi muito maneiro. Foi muito DK irado. tava lá. E, muito irado. E agora, falando de Segunda Guerra, o interlúdio da Segunda Guerra, ele sempre teve na tua campanha, no que você tinha pensado no original? Sempre. Ia ter um outro interlúdio. Só que eu achei que foi meio desnecessário. E ele dá uma paquerada nesse segundo interlúdio com aquela regressão que você faz no menino Timothy. Que ali eu também fiquei bem perdidaço. Ali eu dei uma forçada de barra porque eu precisava colocar alguns elementos que aparecem no outro interlúdio que eu podei. Porque senão o jogo ia ficar muito grande. A gente ia precisar de 4 temporadas ou quem sabe a segunda temporada. Porque a segunda temporada o que acontece? A primeira temporada teve essa característica de muita informação e apresentação de personagem. Ok? Vocês concordam comigo? Apresentando um personagem. Vocês concordam? Você se sentiu apresentado, o Cole Campbell? Você se sentiu apresentado? Você se sentiu, Ramon? Então, inclusive, no comecinho, no primeiro arco da história, acho que até o episódio 5, mais ou menos, o personagem da gente que estava jogando, que mais ficou bem desenvolvido, foi o Cole Campbell. O Cole Campbell, logo no começo, ele já teve a cara dele. Porque teve aquele lance da magia que ele fez no carro da polícia, quando a polícia vai procurar ele no rancho dele. Então, você já vê o rancho do Balbi, que nele falou lá do Wild America, não sei o que. Você vê como se fosse uma milíciazinha, né, de rancho e tal. E ele como o líder da seita, por exemplo. Muito de cara isso já ficou. O Cole Campbell ficou marcado logo no começo. O Leon, por exemplo, ele começa a entrar mais na história
depois do arco dele e do Leopold naquele galpão. Quando eles são atacados lá pela galera do Pentex. Mas já é a segunda temporada. Já é a segunda temporada. E aí, qual foi a característica da segunda temporada? A segunda temporada foi uma temporada muito complicada pra mim, porque realmente eu andei no fio da navalha entre o mestre e o contador de história. Porque eu precisei colocar elementos ali que eram alheios aos jogadores. Por exemplo, NPCs. A segunda temporada foi uma chuva de NPC. Sim. Apareceu muito NPC. E quando você tem um jogo com muito NPC, você fica um pouco travado, e você tendo noção de como é que isso é prejudicial, você pode ficar um pouco preocupado também, porque isso pode tirar um pouco a agência dos jogadores. Então, apareceu o Vândalo, apareceu o Leopold, apareceu o Paul Fish, cara, o Enzo Foster ganhou mais força, e vocês começam a ter acesso a NPCs inimigos pra caraca, e um monte de coisa acontecendo. Então, a tua pergunta foi qual mesmo? Foi do Segunda Guerra, se eu tinha planejado. Sim. Ia ter um outro interlúdio, que era antes ainda da Segunda Guerra, que foi na época da Ent. Da Ent, da árvore. Né, da Ent que fez o cajado, que depois no final da segunda temporada você descobre que não vale nada. Quem não assistiu, que não vale porcaria nenhuma, foi só uma árvore onde duas pessoas que se amavam escreviam, e criou-se um mito, e esse mito, tudo que foi feito sobre Galgax, tudo foi falado sobre Galgax, serviu para alimentar o conceito de Galgax e serviu como um terceiro elemento no caldeirão, né, de ritual para ressuscitar, para trazer Galgax de volta. Porque Galgax foi obliterado, né? Destruíram o espírito. E pior que o Adrian, o personagem do Chaz, ele tinha cantado essa pedra. Nada obliterado completamente. Ele tinha falado isso. Quando ele ouviu falar de Galgax, falou, pô, nada é obliterado. Então criou-se mitos, criou-se um monte de falatório a respeito de Galgax. E acabou isso alimentando. Né? Uhum. E ela voltou usando o corpo, vou falar, dane-se, do spin-off, do nosso spin-off, usando o corpo da bruxa, do spin-off do Caçadores Caçados que teve no PNP. Uhum. Né? Que foi a bruxa que foi morta lá naquela aventura, que a casa caiu em cima dela e tal. E não, na verdade não foi o corpo dela, foi da irmã dela que quer se vingar. Uhum. E ele Galgax usou esse corpo no ritual para poder entrar, entendeu? Eles não conseguiram pegar o Leon, aí fizeram o que fizeram com o Instituto Canção e Luz. Mataram aquela criançada toda, já que não conseguiram o Leon. Olha só, já que não conseguiram o Leon, botaram fogo naquele instituto, e quem colocou fogo no instituto foi o próprio... Vai, Ramon. Quem foi? Quem colocou fogo? Quem foi que botou fogo? Não sei quem botou fogo. Pô, cara, o Carlos Bosco. Porque ele foi obrigado também a matar o filho nesse balaio. Você tá lembrado que depois ele se mata, ele se forca? Então, tem um jornal novo. Lá no QG do PNP tem um jornal novo lá com essa notícia também. Esse gancho pra mim na hora passou. Por exemplo, e aí eu fui ver num dos vídeos antigões que você falou que o Bosco tinha um filho especial e que ele ficava lá no Canção e Luz. Porque a filha dele, a Carmen, trabalhava no Canção e Luz, junto com o Julian Foster. O filho do Enzo Foster. Tá lembrado disso? Eu não lembrava que a Carmen tinha trabalhado. A próxima campanha que eu jogar com o Márcio, eu vou anotar o nome dos personagens. Cara, personagem. Não, e aí todo personagem que aparecer novo, ele vai falar, você conhece fulano? Você conhece ciclano? Você conhece o outro? Conhece não sei quem? Você conhece não sei quem? Aí, tem que fazer aquele quadro. Fazer na próxima aquele quadro de investigação, que você bota o nomezinho, uma linha, vai puxando. Todo jogo de investigação e mistério, na minha cabeça, é o modo como eu gosto também, na minha cabeça, e jogo também de sandbox, né? Se for um sandbox de investigação e mistério, mais ainda. Tem que ter um monte de ponta solta, velho. Tem que jogar um monte de ponta solta. Não tem jeito. O RPG que eu tô mestrando de Mutant, tanto na minha mesa aqui em casa, quanto lá no canal da Roleplayers, tem ponta... Eu tava botando no papel e mandei pra eles. Eu vou mandar pra eles em doc ainda, que eu tô devendo, o Pug me pediu.
Mas tem ponta solta pra caceta. Eles falam, caraca, velho, é muita coisa que tem que fechar. Tipo Lost? É muita coisa. É coisa assim, onde é que tá a arma que o cara pediu pra gente buscar? A gente tem que botar de novo a personagem da Medivh de volta, que ela foi ostracizada da Arca, ela foi envergonhada na Arca, ela tomou dano social forte. A gente não sabe que objeto foi esse que a gente roubou do covil do chefão. Cara, mas é umas 10. Que lugar é esse que tem água pura lá fora na zona? Cara, uns 10 pontas soltas. Sandbox tem que ser assim, cara. Porque você não sabe... E eu gosto também do cara achar, pô, isso é main quest ou side quest? E a gente com a amnésia ferrou, velho. A gente não tinha ideia o que era main e o que era side. E no mago... eu posso usar como pretexto o fato de vocês estarem com a mente zoada, porque se faltar qualquer coisa... Não, vocês não lembram porque eu tô com a mente zoada. Eu sei que ninguém vai rever os vídeos. Eu sei que vocês não vão lembrar de porcaria nenhuma. Integral até agora difícil. Quem botou fogo... Cara, quem botou fogo na casa é importantíssimo. Foi o Carlos Bosco. O cara, o chefão, que vocês acharam que ia enfrentar, que o máximo que vocês chegaram perto dele foi o Pug, foi o McNamara apertando a mão dele e só. Foi o máximo que vocês chegaram perto dele. E o cara se matou... Somente eu acho que o Soren que enfrentou um dos bonitões do Bosco no cara a cara. Quando ele foi entrar na casa do... Quando ele perdeu o braço. Não foi quando teve o braço dele queimado? Foi, cara. O Soren não perdeu o braço assim? Não, eu achei que tinha perdido o braço assim. Não, o Soren foi no julgamento, pô. Foi no julgamento. Ah, foi no julgamento. Foi no julgamento. Onde surgiu o termo, você bota a mão no fogo por ele? Foi no julgamento. Pode crer, pode crer. Entendeu? Pode crer. Mas então, quando termina a primeira... Caraca, o Soren perdeu um braço, né, velho? Agora que eu me lembrei disso. Vou ter que rever também muita coisa. Não, perdeu não. Não, olha só, ele não perdeu. Ele teve o braço queimado. Ele tá usando ainda, só que tá com... Não, ele rolou no dado. Quantos % do corpo queimou? Pode crer. Foi isso mesmo. Deu mais de 70. Foi uma coisa parecida com o Balbi quando eu mandei, Balbi, rola aí pra foi saber 70. Quantas pessoas foram afetadas pela visão que você teve de Deus na igreja. E aí ele rolou o dado e caiu 88%. Negócio assim, 88%, 82%. Mas, por exemplo, quando a gente termina a primeira temporada, eu terminei, a gente caiu lá no interlúdio. Aquilo ali já foi um paradoxo que aconteceu com todo mundo que jogou a gente ia ter um outro interlúdio, não projeção. Terminei. Ia ter um outro interlúdio dessa época da Ente, que vocês iam incorporar personagens que lutaram, que participaram do ritual que queimou na fogueira, né? Não foi queimou na fogueira, a tal bruxa Galgax. Sacou? Então vocês iam participar, na verdade, com suas memórias, todos vocês, né? Sugere-se que todos vocês estão ligados ou como avatar de vidas passadas, ou como vidas passadas, ou sanguíneas, de alguma forma com essa história, entendeu? Do cetro de Galgax. Que na verdade chega nesse episódio agora no final da segunda temporada e diz que aquela porcaria é só um pedaço de pau. Que estragou a vida de muita gente apenas pela crença que ela gerou, não tem poder nenhum. O poder dela era o mito. O poder desse pedaço de pau era o mito. E essa carga negativa que estragou a vida de todo mundo foi o suficiente para trazer Galgax de volta. É isso que e todo mundo, bizarro. qual é o poder do cetro? O que esse cetro faz? Nada, um pedaço de pau. Aquelas caveiras, aquela coisa que na Umbra aparecia quando a Medivh, a personagem da Medivh na Segunda Guerra viu o cetro na projeção na Umbra, no mundo espiritual, como é que era o cetro, todo se contorcido, não era o poder do cetro, era a malignitude, a carga negativa que o consciente coletivo colocava no cetro. E respondendo aqui a Nidaime 004, antes da mesa de domingo vai rolar um recapzão. Então, Nidaime, foi o que a gente conversou aqui no começo. Não tem mais como. O recap para aquela mesa é o que a gente tá fazendo hoje. Vai ter que ser do último episódio, sempre. É o que não a gente dá tá mais pra fazer um hoje. recap de tudo. Eu vou tentar correr para colocar no YouTube antes de domingo, pra galera que chegou depois e tal, não assistiu. E ver esse papo aqui e ter ideia com a gente do que aconteceu, né? Se vocês curtem mesmo essa mesa e gostam dessa mesa, galera, por que vocês não fazem um fórum
lá no QG do PNP para trocar uma ideia sobre essa mesa. Quem assistiu 3 vezes, 2 vezes, entra lá e conversa. Entra, cara, o link para a pasta dos handouts tá disponível, tá público. Eu incentivo muito porque eu vou me valer muito disso. Demais, demais. Cara, eu nunca proibi vocês de olharem coisas que a galera posta, de vocês verem, trocar ideia, nunca. Vocês podem entrar no Google, tem informações na rede mundial de computadores, como diz o Fantástico, sobre essa mesa, por incrível que pareça. Tem coisas que vai ajudar vocês. As telas dos episódios, os handouts, o spin-off e os episódios todos e o que vocês trocarem de teoria. Por quê? Se os jogadores não tiverem ajuda, pode acabar terminando essa aventura numa Dark End. Não vai ter 4ª temporada. Eu termino essa temporada e vocês paparam mosca, o mal imperou, porque vocês não frearam ele no cerne. Não frearam ele no cerne, que é a resolução do mistério central. Então, entendeu? Mas que é a resolução do problema. A primeira temporada inteira, a gente passou sem nem ter ideia de qual que era o programa central. E esse é que a gente foi, por exemplo, e a gente terminou a primeira temporada. Mas olha só, no jornal falava de um museu. Vocês não foram no museu, só foram no museu na segunda temporada. Não. Só na segunda. Na primeira temporada, cara, a gente vai lá. Foi onde a gente ficou demais. Não, o museu a gente foi lá logo depois. Tanto, foi quando a gente descobriu que a gente tinha ido no museu pra tentar pegar a palheta que tava lá. Cara, a gente pode ter deixado. Vocês viram um quadro do Marshall, do irmão Marshall, do fundador da cidade, fundador do museu lá. Então, mas é que nessa época... Vocês já tinham essa informação, já tinha passado pela retrospectiva, sacou? Porque o que acontece? Eu acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho isso. Porque a retomada da segunda temporada foi muito maneira aquele primeiro episódio que a gente vê o Cole Campbell criança. E a cidade surgindo, porque o final da primeira temporada, quando saem do recap e volta, né? Você descobre por que Bellstone se chama Bellstone. Por causa da pedra, do sino, entendeu? E aí a Lia... Ali é o final do interlúdio. Você descobre que ela é um changeling, porque ela, um lobisomem, que provavelmente é o cara que é um dos fundadores da escola, Colégio Adventista de Religião... Colégio Adventista de Ensino Regular e da Natureza. Ele é um dos fundadores da escola, então... Existiu uma liga de seres sobrenaturais que guardou a cidade, né? E que foi encabeçada pelo irmão Marshall, o irmão do Capitão Marshall, né? O personagem do Pug no interlúdio, que fundou a cidade, e a cidade cresceu em torno do museu. Olha quanto ele colaborou pro mito do cetro de Galgax. Ele criou um museu para guardar para guardar a palheta. E para ter um museu no meio do nada, precisou se criar uma cidade, porque não existe museu no meio do nada. Então ele criou uma cidade para ter um museu para guardar a palheta. Olha quanto de mito que foi alimentado aí. Então, assim, aí depois a gente volta na segunda temporada com o Balbi voltando com criança, né? Voltando no comecinho. O Felipe Anselmo preso dentro da casa do Cole Campbell. Isso foi maneiro também. Porque vem uma pergunta que o Antrax colocou aqui. Então, o Felipe Anselmo estava preso na casa do Cole Campbell, ele cortou a mão para fugir, e a gente acha ele depois lá no bar, quando a gente foi atacado lá pelo aquele espectral, não sei o que e tal. O Felipe Anselmo é um cara que pra mim é ponta solta até hoje, velho. Por que o Felipe Anselmo estava preso na casa do Balbi? Foi explicado mais ou menos, sim. Então, Você se lembra, Balbi? Alguém do chat lembra? A gente capturou ele, porra. Vocês estavam usando um artefato até que pegou fogo. Isso foi um elemento que vocês criaram no jogo. Sim. Vocês que botaram no jogo. Que pegou fogo. E esse instrumento era um outro artefato que o Enzo emprestou pra vocês. Porque ele meio que captava, né, manifestações nefândicas. Então vocês estavam atrás de um nefande. E pra que vocês estavam atrás do nefande? Porque vocês queriam saber mais sobre a casa sem número da rua sem nome. Isso eu não estou falando depois da amnésia, estou falando antes da amnésia. Vocês eram um grupo já e queriam saber sobre essa casa. E vocês estiveram nessa casa. E saíram dessa casa. Antes
Sim, filho. Sim. Porque você se lembra, cara, é fogo. Porque você fica muito também pego nessa parte técnica, então você perde muita coisa, Ramon. Muita coisa. E num jogo que nem o meu, é crucial esses detalhezinhos, cara. Pra quem trabalha com parte técnica em stream é uma merda. Eu sei porque é uma bosta de parte técnica. E o que acontece? Na casa, quando vocês entram pela segunda vez na casa, vocês têm o tempo todo, vocês estão falando e vocês ouvem ecos do passado. Da outra vez, esses ecos são da outra vez que vocês estiveram lá na casa. No passado eu deixei uma marca pro futuro, inclusive, né? Exatamente. É porque eu não Foi tava fazer uma na casa. marca no chão quando vocês viram o teu eu passado pensou na mesma mas ideia. enfim, voltando ao garoto, a gente acabou levando, a gente que aprisionou o garoto no meu rancho. Isso com certeza. Isso beleza. A gente queria interrogar ele. O Julian Foster perdeu a linha. Vocês tiveram um flashback, vocês conseguiram lembrar, e teve uma hora que vocês falaram assim, se for fazer isso, não contem mais comigo, e pare com isso, Julian, e para lá. A gente precisa saber. Tá lembrado? Foi um dos primeiros episódios. Foi quando o Alien lá apareceu. Então, eu lembro do Alien que ele já tinha fugido, a gente foi achar ele dentro do bar, que aí deu a porradaria do bar, não sei o quê. Isso foi lá no comecinho. Exatamente. Mas, por exemplo, nessa época, a gente não relacionava a nada com Galgax. Do mistério de tudo. Vocês não sabiam ainda de Galgax. Vocês ouviram falar de Galgax. Vocês ouviram falar de Galgax nesse dia. Então, mas a gente só sabia o mistério todo pra gente. O que começou era o cetro, a casa e a Carmen. Que a gente também não sabia o que a Carmen... Só, a gente sabia o que a Carmen fazia. Isso. E vocês começaram a investigar. E acho que um dos episódios que ilustra bastante a volta, assim, tem um recap bom da... Rapidão. O Arthur Grace tá falando, mas o ritual que o Leon fez lá que deu normal. Não entendi, não lembro desse ritual. Ritual que... Ah, tá. Vocês saíram de Bellstone e foram pra Nova York pra cobertura de uma verbena toda lindona, uma ruiva, você lembra? Lembro, isso é no finalzinho da segunda temporada. Você tava vendado. Isso, não deu nada. Uhum. O Jaga, incorporado na Índia, quando você tava no corpo do Timothy no passado, ele disse pra você que você precisava fazer um ritual do escriba de sangue, pra poder lembrar do herdeiro de sangue, pra poder descobrir as coisas. Era escriba de sangue, eu acho. E aí nenhum dos NPCs sabia fazer esse ritual. E o Vândalo. Foi o Paul Fish que deu o helicóptero pra ele. O Vândalo foi junto. Não é rico assim. Quem deu o helicóptero foi o Adrian. Foi o Adrian. A galera foi pra casa e o Adrian cedeu o helicóptero. Vocês foram pra cobertura em Nova York e lá fizeram o ritual e não... Boa. Normal. Uma criança como outra qualquer, apenas desperta. Então, falando em Adrian... Não, peraí. Não vamos trazer pergunta ainda não. Porque falando em Adrian... Tem uma parada muito emblemática dessa mesa. É só pra dizer que teve museu na primeira sim, Guilherme Meirelles falou. Aí, viu? Uma parada muito emblemática dessa mesa que a gente precisou fazer a troca de personagem. Troca de jogador. Aí a galera, durante muito tempo, perguntou pra gente, mas o que aconteceu? Por que o Pug saiu? Vocês brigaram com o Pug? Não sei o quê. Jamais. Nada disso. Na época, o computador do Pug, se não me engano, queimou, deu algum problema, foi uma parada assim. Demorou demais pra exatamente, ele ficou muito tempo sem poder jogar. Tanto que o Chaz entrou quase no fim. É isso aí que eu ia falar. Por exemplo, o Pug jogou até o episódio 7, até o final da primeira temporada. Tanto que a gente começou o interlúdio. Ele jogou o interlúdio, acabou o interlúdio, já não tem mais o Pug. E aí o interlúdio, se não me engano, ele termina no episódio, foi 8, 9 e 10, são 3 episódios de interlúdio. O 11 também? Então, até o 17, até o 16 não tem o Chaz entra no 16. E aí ficou um bom tempo. Não foi uma troca, tipo, olha, sai o Pug e entra o Chaz. Não. O Pug não conseguiu jogar, ele estava impossibilitado na época, a gente precisava de alguém para preencher a mesa, porque é uma das mesas que só tem 4 jogadores, né? Então perder um faz uma diferença muito grande. E aí entrou o Chaz. E aliás, nesse que o Chaz entra, a gente fez o mesmo recurso que a gente tinha usado
na entrada da Medir. O Chaz e a Medir já estavam com a gente na chamada do Skype. Na chamada. Desde o começo. E aí, do nada, na stream, a gente não precisa mexer, só não trocar de tela aqui, e já entrou o Chaz e entrou a Medir quando ela participou do interlúdio. Isso também foi uma parada muito maneira. A Medir no interlúdio foi maneiro pra caramba, ela entrando. Com tanque de eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Fala. Isso é uma pergunta sobre a primeira sessão, cara. Eu deixei o saco pra trás e tudo mais. Agora, por que diabos o saco pra trás? eu deixei o saco pra trás. Agora, por que diabos quando eu fiz a magia, aquela magia que eu inventei nessa sessão, né? Que é pegar a minha câmera e ver o que brilha. Por que o saco não brilhou se ele é um talismã? Cara, você jogou fora, sei lá. Não, mas por que se ele tava na cena? Eu tava querendo ver na cena o que eu tinha que me fazer. Por que o saco não brilhou? Existe uma resposta pra isso? Acho que, porque cara, eu lembro que eu deixei... O jogo não é perfeito, pra começar. Pode ter rolado furo. Já quero deixar aqui bem claro aqui. Nem tudo é pensado, tá? Isso aqui não é história assim, de tipo filme que só depois faz resenha. Teve furo de roteiro. Teve pra caraca. RPG é assim, não tem jeito. Mas eu posso explicar isso com o simples fato de que você descartou o saco. E pra mim, quando você descartou, eu entendi que saiu de cena. Não, mas foi antes. Eu fiz isso antes. Tipo, eu fiz pra ver no cenário o que tinha de relevante, sacou? O que tinha mágico e tudo mais. Eu acho que você foi mais voltado pra questão do mundo espiritual, cara. Não, tudo bem, mas era uma magia de Prime, né? Era tipo... Eu não tô lembrado. Eu não tô lembrado disso, não. Mas então, olha só. Um recap e que foi uma coisa um episódio que prejudica, né? bem emblemático, por exemplo. Eu vou colocar agora, se preparem de vocês, o recap do episódio 16. Nos episódios anteriores de Mago, Dias de Silêncio e Trevas, os nossos heróis, eles tiveram um embate com criaturas nefastas num galpão nos recônditos da cidade de Bellstone, onde Leon, junto com o seu professor Leopold, professor da escola na qual ele estuda, na qual ele descobriu que ele era um licantropo, e ali mesmo descobriu que ele era um basté diante do perigo, quando ele se transforma na frente de alguns dançarinos da Espiral Negra. Eles têm um embate. Nesse embate surge também Soren, e chegam os reforços do resto da galerinha, apresentando aí o mais novo chegado ao grupo, o NPC Vândalo, tá? Junto com o Cole Campbell, tá? Eles tocam rebu, algumas coisas acontecem, Soren é atacado, Leopold fica entre a vida e a morte, eles saem correndo em direção a um contato do Vândalo, que provavelmente, pretensamente, era um curador, um curandeiro, né? E esse mago, conhecido de Enzo Foster e também do Vândalo, realiza uma cura, né, dentro de um laboratório que ele tem no subterrâneo da sua igreja, na igreja numa cidade vizinha, a Bellstone, chamada Blacktown, uma cidade pequena. E durante esse tratamento, enquanto estava rolando esse tratamento, o Cole chega na igreja, depois de tentar até descobrir onde que estava o Leon, porque o Leon ele foi raptado nesse lugar onde tem esses galpões. Ele foi sequestrado, sumiu, desapareceu. E aí ele meio que quase que entregando os pontos, ele resolve, então vou me juntar aos demais. Ele chegando lá, encontra os três que estão no encalço do grupo para matá-los, em cima do altar, em cima do tablado, do palco principal, falando ao povo, tentando manipular o povo. Mas o povo, fiel ao seu líder religioso, fiel a Fish, Paul Fish, eles não conseguem ser afetados pela magia da Nessia, mulher que pertence ao trio. E para piorar, o Cole ainda faz um efeito de matéria que faz com que a fumaça do cigarro dela, na qual ela baforava em cima do altar, se conformasse na cabeça de um grande demônio. A fumaça isso vira demônio. Inflama ainda mais foda. A plateia, que estava revoltada, querendo saber o que estava acontecendo com aqueles três. E quando os três NPCs que estavam no laboratório, Vândalo, Paul Fish e o filho de Paul Fish, Norman Fish, começam a esboçar algum tipo de conversa, uma explicação diante dos fatos
que o Soren expõe, juntamente com o outro NPC que estava com ele, Leopold, dos acontecimentos. As luzes começam a piscar, eles se entreolham, Paul Fish chama pelo rádio para saber o que está acontecendo, a cena corta. Aí, cara, esse recap, pra você ver, esse aí é o episódio 16, no episódio 15 que o Vândalo entra. E é uma parada bizarra, porque o Vândalo, cara, ele virou um NPC tão emblemático que na minha cabeça, pelo menos, ele tava há muito mais tempo. Que tá há muito tempo. Há muito mais tempo. Porque, como eu te falei, na mesa original ele aparece na segunda sessão. Então, engraçado isso, né? E na galera, por exemplo, a Marilise comentando ali, Vândalo, meu herói. A galera se amarrou muito no Vândalo, no Paul Fish, nessa galera que entrou. E eles só vão entrar aí, já pro finalzinho da temporada. Tanto que o episódio 16 foi a gente jogando com as crianças. Era o Leon tava sequestrado, ele tava lá naquele navio, naquele barco lá. Foi um grande enquanto isso, né? Foi um grande enquanto isso. Foi um grande enquanto isso. E foi um pequeno interlúdio. Eu tava fazendo as contas, vocês jogaram, cada um de vocês, somando todo mundo, teve 11 personagens jogáveis. Vamos lá. São os 4 personagens de vocês, mais o personagem do Pug. 4 personagens do interlúdio da Segunda Guerra. Beleza? O Timothy. 2 personagens, mais de 11. 2 personagens que o Soren e o Balbi. O Balbi e o Bruno interpretam muito rapidinho nesse lance do Timothy, que nem ainda vai pra conta direito, mas são 2, então dá 12. E as crianças. E as crianças, que são 3. Então são 15 personagens jogáveis até agora. Cara. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. 15 personagens que vocês jogaram. Por exemplo, o lance, uma ponta que pra mim ficou solta ainda, tá? Você pode ter fechado e realmente, como tava falando na parte técnica, deixa eu passar. Qual que é a pegada da Pentex, da mega corporação, nisso tudo aí? Já apareceu? Foi só... Joguete. Você não entendeu essa parte. O que acontece? Você, no spin-off, você tá rolando... Se chama o quê? Noite Gourmet. É o nome do spin-off. Você tem o spin-off lá que teve dos Caçadores Caçados na nossa maratona dos padrinhos. Nesse spin-off, você tinha 4 personagens humanos que estavam caçando. Eram 3 humanos e um carniçal. Caçando, averiguando o que estava acontecendo daquela mansão. Daquela casa lá dos Norians. Era o nome, se não me engano, da família. E eles descobrem que, na verdade, era um banquete, um jantar, onde as pessoas se alimentavam de licantropos exóticos. Eita! E se vocês se lembrarem bem... O Leopold estava lá também nesse episódio. Se vocês se lembrarem bem, Leopold não. Leopold não estava, não. Quem aparece no finalzinho é o Vândalo, o Vândalo e o Enzo Foster. O Vândalo ele ganha a chapinha dele lá, não é? Isso, a chapinha de Pepsi velha, ele ganha do Enzo, ele fica devendo ao Enzo. Fica devendo. Então ele fala, toma essa chapinha, eu sou ruim pra caraca de memória, se você me entregar essa chapinha, eu vou me lembrar que eu tô te devendo uma parada e você tá me devendo, eu tô te devendo uma parada e eu vou pagar pra você com a minha vida, cara. O que você mandar fazer, eu faço. Entendeu? Então a chapinha explicada nesse spin-off mostra a morte da irmã da Margot, da bruxa que cede o corpo dela pra vingança pra vingança de Galgax, porque através da vingança de Galgax não se sabe como a Margot vai se vingar também. Então ela doa o corpo dela, porque é Nefand, meu amigo, quer que o mundo acabe em barranco. Então ela doa o corpo dela para que Galgax se apodere do corpo dela e ela também alcance sua vingança através da vingança de Galgax. Certo? E aí, Leon, agora eu não sei se você vai se lembrar, se tua cabeça vai dar uma leve explodida. O que eu falei que estava rolando dentro da casa, na Noite Gourmet? Na Noite Gourmet? Eu não tava na aventura da Noite Gourmet. Caraca, acabei de falar, bonito. Tava rolando um banquete de licantropos raros. O que vocês encontraram dentro daquele galpão onde você foi sequestrado? Você e o Leopold?
Vários licantropos. Vários tubos. Dentro de tonéis. Aham. Ou seja, aquele galpão era o armazém dos fornecedores desse tipo de festa. Putz, aí explodiu a cabeça. Porque esse aí eu não tinha relacionado. Sacou? Então, a Pentex, na verdade... A Pentex, na Verdex. Na Verdex? Quase que mandou a Pendade na Verdex. Ela foi um joguete. Ela apareceu no caminho de vocês, mas ela não é o vilão de vocês. Entendeu? Os lobisomens apareceram meio que sendo servos, servindo a essa maga, que na verdade estava com aquela galera. O lance da Margot era a Pentex e fazer esses negócios gourmet com a irmã dela que foi morta nesse banquete. Uhum. Só que ela acaba cruzando, e isso é explicado no final da segunda temporada, ela acaba descobrindo, acaba se cruzando com a história dessa mulher maravilhosa, que na cabeça dela é maravilhosa, que é essa Nefand Galgax, de séculos atrás. E aí ela resolve se engajar nesse... Ela encontra um tal mestre, que explica para ela o seu grande plano, da sua grande narrativa. E ela se doa a esse grande plano e ela fala: só vou conseguir minha vingança, a vingança plena, a vingança que irá transbordar, destruir não só aqueles que se vingaram, que fizeram mal com a minha irmã, mas tudo. Entendeu? O propósito dela de Nefand vai ser perfeito se ela doar, ela vai ser pleno quando ela alcançar a vingança dela através da vingança de Galgax. Então ela se doa para esse grande plano desse ser superior que ela encontrou, que é esse grande mestre, que ela fala que é um grande mestre, que se apresentou para ela. E isso não vou explicar nem sobre tortura. Show. Ela fala isso no final da segunda temporada. Então, eu falei agora de um jeito mais claro, provavelmente, com certeza. Essa stream de hoje tá sendo essencial pra galera, assim, pra poder continuar na aventura. Isso aí. Entendeu? Isso aí. E tem um outro recap, aí a gente já vai pro episódio 19, que esse foi muito bom também, cara. Pega aí no arquivo de vocês, episódio 19. Vai ser tão rápido o nosso recap, tão rápido, que a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida aqui. Recap, tá? Todos aí, nós. mais um recap diferentoso. diferentoso. A gente aqui, loucamente, a gente vai falar uma palavra ou um termo composto de 2 palavras, ou 3 no máximo, não é grande, de coisas que já passaram pela nossa streaming de Mago, tá? Que vier na cabeça de vocês, certo? Esse recap foi Bora, maneiro. gente. Helicóptero. Vou mandar então, hein? Vai? Fuck the police. Caraca, os carros de polícia Tiro voando. na cara. Eu falei helicóptero, né? Faltou o Bruno. Helicóptero? Por exemplo, helicóptero. Que helicóptero? Do interlúdio. Que todo mundo morreu no dirigível. Dirigível. Quase a mesma coisa. Aquilo tudo andando de helicóptero gigante. É quase a mesma Vai, coisa. Bruno. Seres de outra dimensão? Escola de lobisomens. Não, seres de outra dimensão. Lembra do bar? Agora eu tô falando da minha. Escola de lobisomens. Escola de lobisomens, Vamos, gente. Vamos lá, o que tem? Vai falar mais? Como é que esse negócio de Sarco marcou o Balbi, cara? Eu senti que ele ficou com... Viu? O Balbi, no recap o Balbi falou, saco furado. Mentex, 28 de fevereiro. Mentex? Mentex. Mentex. Será que já teve Mentex no jogo, velho? Que eu não peguei. Casa sem número da rua sem nome. Excelente. Teve tanque de guerra. Ente. O Ente, eu não lembrava de ter tido. Teve Meca. Teve O Ente foi a madeira lendária. Teve Meca. Meca foi feirado. Na Segunda Guerra, caraca. Vai ter de tudo, né? Teve hospital. Teve Cole Campbell falando em aramaico sem conseguir falar inglês. Loucura da igreja. A loucura na igreja. Loucura de meu Deus. Lendário também. Tivemos ex-tecnocracia. Teve a ajuda do próprio Lion. Teve Leopold. Teve perseguição de carro. Teve apagão na costa leste dos Estados Unidos.
Aí, Caraca, o paradoxão. Teve visita do Cole e do mas Soren ao aquilo foi mais Uruguai. Mão peluda. mais uma epifania. O Vocês Campbell no voltaram Uruguai. com poder, tanto que vocês ganharam um ponto de arete a mais. É verdade. Paradoxo. Verdade, cara. Ó, Foram chutados pro Uruguai. teve transmissão online. A gente teve mudança de cara. Esse a gente velho teve que Inception. vocês É, lembram, mudança um de velho que personagem, existia de ator. atrás. É mesmo, todos os personagens mudaram de ator. É verdade. O Lotus Matos teve Corvo Caraca, comprando o Goró. corvo do Vândalo comprava bebida. O Corvo trazia bebida. Essa cena tava parecendo aquele filme, cara. Teve anão, culto selvagem, teve mão decepada. O Bags, 1985, teve mão verdade. decepada. E depois o Márcio fala que eu que sou o mestre do burlesco. Olha aí. Verdade. Fazendo a lista agora, o negócio tá meio grotesco mesmo. Maneiro. Olha aí o estigma aí que ficou do negócio do saco, o Antrax. Né? A parada do saco que o Balbo esquece, tá vendo? O Bob Esquece porra falou. nenhuma. O Já Bob falei, falou, cara. até olhei lá pra ver se tinha sinal mágico e não tinha nada a ver com esse saco. E Umas foi coisas também mais passaram um- batido. O Leopold não é um lobisomem, ele é um basté. Então Ele é esse um que é homem-leão. O Homem-leão. leão ficou assim, caraca, é o Lion. Por isso, Entendeu? Pro Leão ele É era um lion. homem-leão, É um homem-leão. entendeu? Ou seja, de todos ali daquela escola, ele é o estrangeiro. Porque na Ele é o cara escola do intercâmbio, era né? lobisomem e Lobisomem. ele era Um um pastel. licantropo de leão. Uhum. E o que foi foda, porque assim, foi mais um recap que foi minigame. E foi divertido pra caralho. A gente riu pra foi cacete engraçado, né? Foi nesse muito recap, bom, cara. mas foi um desespero. Isso aqui mostra o meu desespero mediante a quantidade de coisa pra fazer recap. Tem uma parte que eu começo a fazer minigame por diversão. Tem outras partes que eu faço minigame por desespero. Entendeu? E essa é uma. Essa é uma. Eu fiz minigame pra poder preencher uma. Porque ia ficar uma merda se fizesse recap. Ia começar a lembrar, não ia dar em difícil, nada. não tem como. O Marvin Barreiros tá lá no Twitch lembrando, ele era um Simba também. Esse Simba é o quê? É tipo a família Simba do... é uma. Simba, o que acontece? Existem classes dentro dos licantropos também, existem clãs, tribos também. Então, as tribos dos Basté, por exemplo, as tribos dos lobisomens é tudo lobo. Lobo é lobo. Tudo lobo. Só muda os nomes das tribos, né? Tem lobo que é branco, os presas de prata, os senhores das sombras. Isso aí são tribos de lobisomem. As tribos de Basté são Simba, que é homem-leão. Deixa eu lembrar de tudo, vai ser brabo, hein? Simba, Pumonca, que é puma. Então são as raças, entendeu como é que é? São as beleza. raças de felinos. Então Simba é um Basté leão, Show, sacou? show. O Bagheera, acho que é Bagheera, são os felinos tigres, Uhum. sacou? Saquei. E foi maneiro, cara, porque a gente... nessa... Khan, Bagheera não, Khan. Khan que falou Bagheera que acho que é outro. o Yakuza Bagheera falou é do Mowgli, de pô. tigre. Khan. E nesse final, Bagheera cara, deu e o que foi maneiro, por exemplo, ali já é o recap do episódio 19. Ali, a gente já tá muito solto. Ali Você eu já já sabia fazer magia. ali eu já você sei. sabia- Então, mas ali eu já sei quem é o Leon. O Balbi foi um dos primeiros que já sabia quem era o Cole. O Soren também, ele... Embora o Khalil ele tenha vindo com o personagem prontinho desde o começo, pelo fato do Soren ser um cara mais soturno, mais fechado, não sei o que, era difícil pro espectador, e acho que pra mim também que tava jogando a galera da mesa, sacar qual era a do Soren. Tipo, O Soren. o Soren. movimentar, o que fazia ele se mover, saca? Vamos falar um pouco dos personagens. O Soren é o tipo de personagem que ele pode não estar no gosto da galera, mas ele é fundamental para uma narrativa. Total. Porque ele é a tábula rasa. Porque se todo mundo, tábula rasa não no sentido ruim, tá? Porque se todo mundo fizer uma coisa muito fora do padrão, você perde o padrão. E aí você fica pensando, caraca, como é que é o padrão? Apesar de que mago não existe padrão. Só que o personagem dele é o cara investigador, é o mago que é uma pessoa comum que obteve poderes, e esses poderes são apenas um detalhe na vida dele, mas faz uma diferença. É o hermético clássico, tudo nele é clássico, desculpa. Então, tudo nele é clássico. E o padrão. classicão combina com o Khalil, que o Khalil saca pra Exatamente. caramba do jogo. Exatamente.
Exatamente. Então, quando a parada vai pra uma loucura extrema, ele é a âncora. Entendeu? Ele é a calma que eu preciso. Eu já sou muito acelerado. Ele é o Ringo do grupo. Exatamente. Eu já sou muito acelerado. Vocês todos fazendo personagens loucos pra caceta, entendeu? Quando entrou o Adrian Uthergang no grupo, ele deu uma reforçada nisso. Junto com o Soren. Mas só que ele é um Soren zoado. Ele é uma galhofa do Soren. Falando nisso, o Chess tá aqui no chat com a gente. Cara, o Chess, ele já entrou com o Adrian Uthergang, porque a gente falou, ele entrou no episódio 17. Então ele entra no episódio 17, tipo, num time que já tá jogando, que já tá entrosado e que... Ele entrou batendo bola bonito, né? Exatamente, ele entrou de igual pra igual, porque o Adrian Uthergang, ele chega com aquela aquele temperamento dele. Exatamente, aquele maluco classudo de ser meio escroto até, sabe? Tipo, o cara o cara tem muito dinheiro, o cara tem muita influência. Tem algumas cenas que marcam muito quem é o Adrian. Teve uma cena que eu implementei no jogo, que foi uma cena que marcou muito a minha vida. Eu trabalho com algumas coisas sociais, né, também. E aquela cena do garotinho comendo e virando pra ele, falando, tem que comer tudo, né, tio? Aquilo aconteceu comigo. Eu tava sentado num bandejão que recebia moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social. E o garotinho, aquilo mexeu demais comigo, porque o garotinho virou pra mim e ele falou isso. Na hora eu fiz essa leitura, caraca, ele não é carente só de comida, ele é carente simplesmente de atenção, de alguém que fale, come tudo, moleque, não deixa, raspa esse prato, sabe como é que é? E aí eu implementei, o mago, ele tem muito de mim, muitas coisas. E esse lance do Enzo ser aquele cara que fala que o mago não é só um cara que exala poderes, porque se o mago é humano perfeito, então você precisa mostrar que a sua parte humana também é perfeita, pode fazer o bem ao próximo. Então ter colocado elementos de ajuda comunitária, essas coisas, é uma coisa que eu também acredito em vida, acredito eu como filosofia de vida. Então coloquei muito disso também. Então quis colocar isso que aconteceu comigo com o Adrian. E ele agindo o oposto do que eu, porque na hora eu fiquei sem reação e fiquei emocionado. O Adrian, ele ficou cético. E ele falou, como é, garoto, eu não sou tua mãe. Faz o que tu quiser. Cara, aquilo ali é o Adrian Uthergang. Entendeu? É o Adrian Uthergang. E eu poderia ter matado esse personagem. Porque quando o Pug chega e fala que não... Assim, quando a gente, na verdade, chega e fala que não dá mais pra esperar o Pug, que a narrativa já tá chegando num ponto em que a ausência do Pug tá criando um furo no roteiro, e eu tenho que dar um jeito, um fim, mas seria legal que além do fim tivesse uma reposição e viesse o Chess pra acrescentar, e acrescentou pra caraca o grupo, eu pensei, caraca, o que eu faço? E aí eu sentei com o Chess e tive a ideia escrotíssima, babaca, de falar, Chess, você quer interpretar o personagem do Pug como se fosse um revés, como se ele tivesse voltado do outro mundo diferente, por isso que está sendo interpretado por outra pessoa? E o Chess fala que não sentiria vontade. E aí eu falei, não, então para, então por favor, não vamos fazer isso. Então vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Ele morre e você entra. Acabou. Pronto. E aí ele entra e traz esse personagem esplendoroso, sacou? Maravilhoso. E aí a solução para juntar o grupo é que eu faço ele, de certa forma, ele é um substituto, não sendo um substituto do McNamara. Porque, na verdade, ele não tem nada a ver com o Leon, ele não tem conexão nenhuma com o Leon, não tem conexão nenhuma com o grupo, mas ele está investigando os passos do McNamara. Ele está seguindo, ele está pisando onde o McNamara pisou nas pegadas. Sacou? E, um dado momento, ele é o cara que mais está ligado nos mistérios do jogo, se parar pra pensar. Porque foi ele, como eu disse, que cantou a pedra de ninguém é obliterado por completo. E ele que veio como investigador. Ele não teve, por exemplo, o nosso começo com a amnésia. E então, ele, bem ou mal, ele já sabia o que o personagem dele estava fazendo na trama. Como que ele entrava na trama. Ele não é o investigador sobrenatural. Sim. O Soren é um investigador muito humano. Muito corriqueiro. Ele estava investigando coisas mais assim, crime, coisas dos bonitões do Bosco, da máfia. Precisava de um cara ligado mais numa investigação sobrenatural. E o Chess trouxe isso com uma luva. Se o Chess talvez não entrasse, não ia acontecer. De fora, sacou? É o cara que tem a visão de fora. Exatamente. Que é muito bom, porque ele tá fora da confusão.
A gente tá numa confusão que é tipo, caralho, uma poeira lá em cima, assim. O cara chegou de helicóptero vendo a poeira lá de cima. Sim. Exatamente. Então, isso é uma visão muito... E ele conhecia o McNamara da faculdade, então rolou muito essa bom essa ele ter conexão. entrado com essa visão, sacou? Foi uma adição, cara, que ficou show de bola. Muito bom. Muito, muito show mesmo. E vou colocar, então, o nosso último vídeo, que já é pra gente ir se encaminhando pra gente encerrar. A gente ainda vai fazer as perguntas que a galera jogou aqui no chat. Tem que ser logo, tem que ser então, rápido pra gente poder ouvir a galera. Então, que é o final da temporada. Como é que te encaminhou pra terminar o episódio 23. Quando vocês se aproximam, vocês veem essa construção aqui. Ó, esse tá meio grandinho, tem 8 minutos. A ONG Canção e Luz pegando fogo. Somente destroço, somente já no esqueleto já. O fogo se alastrou muito rápido. Então, é aí que a gente sabe do fogo. Muito rápido. Eu acho que eu vi esse vídeo. Vocês vão chegando perto. E não fala do Bosco. Meio que larga a bicicleta. Sabe quando criança sai da bicicleta assim e A solta a vai bicicleta? caindo, E andando. vai andando assim, sabe o que é? Você não sabe de onde que surgiu. Às vezes você tem a impressão de que esses caras te stalkeiam. O vândalo te agarra pra tu não continuar indo em frente. Cara, o Norman Fish, ele continuou entrando. Você percebe como se os teus sentidos espaciais se expandem acompanhando o Norman Fish até lá dentro. O filho, não o Paul Fish. É, o filho. E junto com uma lágrima que desce do olho dele, do outro olho começa a sair a pele dele, mostrando parte dos mecanismos que tem dentro da cara dele, assim. Ele chorando de um lado e do outro derretendo. Eu nem lembrava que o Norman era robô. Ele cai de joelhos. Porque foi na Um época leão na forma do laboratório. O Fish. Quando tava pra dentro da fora. igreja, eu não tava E quando lá. passa pelo portão, voltou a ser o pacato Leopold, arrastando com dificuldade o corpo pesadíssimo, pesadíssimo do Norman. O Norman parece ter entrado em algum tipo de curto. Ele tá paralisado. A câmera, ela foca no céu. Vocês e você esqueceram também que o Norman Leon, disse uma vez que nunca chora. parece estar conectado de alguma forma com aquela desgraça. De alguma forma. Você olha pro céu e você vê uma nuvem que parece ser um feto. Que cresce. Que cresce. E daqui a pouco você parece estar olhando, você está vendo acontecer. Aquela mulher, a Margaret, Então, aí... nua numa cama de Margot é que hospital, morreu nos destroços. fazendo força. Berrando. Só vendo depois que eu fiz a relação do incêndio ela com o não nascimento. o corpo dela, ela pariu. Aquele bebê vai crescendo na mão do médico, vai crescendo, o médico não aguenta o peso e deixa a criança cair. A criança cai, se levanta uma outra mulher nua, segurando a maca assim. E aí os caras olham assim, olham assustados, né? O que está acontecendo? Aí só a moribunda, a Margaret moribunda na maca fala: se vingue por mim, faça isso por mim, eu fui um bom canal. E morre. E aí um dos capangas, esse aqui, que eram os capangas os três estão lá. da One Shot. Não. Esse cara tava no One Shot. Deles, o mais idiota deles do meio eles aqui. estavam quando vocês estavam interpretando as crianças no navio. Ah, Algas. verdade. É verdade. E aí em meio a... Não tá maquiada assim não, tá? Tá com o cabelo encebado, tá... Nua, cabelo encebado assim, toda... branquela, toda encebada. Arranca o cordão umbilical assim da barriga. Joga no chão. Deixa eu botar aqui a cara dela. A cara da desgraçada. Vai aparecer. Olha pro
olha pra um deles e fala assim: esse nome agora já cumpriu seu dever, não significa mais nada. Me chame de vingança e destruição. Aí um deles fala assim: senhorita vingança, a gente faz o que então? É bem ajudante de vilão, sabe? Bem gum. Ela olha pra ele assim. Ela faz sabe aqueles barulhos de quadro negro com a unha? Arranhando. Sabe o que é? Uhum. Ela faz assim. E quando ela faz isso, quando ela encosta na maca e vai passando, o médico que fez o parto morre, a enfermeira morre, a outra enfermeira morre, e quando ela termina no último aqui, o nariz desse cara que falou é arrancado fora. Ele dá um rugido, vai pra forma glabro, e ela fala assim, ó. Eu não sei nem o que é forma glabro. Ele volta, gemendo, assim, como um É cachorro. a forma com rabo intermediária entre entre as humano e pernas, sem crinos de nariz. lobisomem. Glabro é tipo Vamos sair um daqui. Wolverine, assim, uma orelha Preciso pontuda, ganhar todo forças peludo. para cumprir meu propósito. Destruir toda essa cidade e seus descendentes malditos. Como me trouxeram. Não se preocupe, senhora. Não derramamos sangue de nenhum dos seus descendentes. Então, aí que eu tive a ideia. O leão é Um descendente pega ela por dela. aqui, outro por aqui. E vão levando ela. Mais tarde, Leon, você recebeu notícias de que Carlos Bosco se suicidou na sua casa, enforcado. Deu cabo de sua vida. Nunca mais é uma palavra muito forte. Viu? Você não fala do filho dele. Até a temporada que vem, no próximo ano, não se sabe como, mas daqui a alguns dias, passou-se dias, meses, sabe-se lá quanto tempo, você não se lembrou, Leon, do sol ter brilhado novamente na cidade. A cidade passou a ser escura. E não só isso, um silêncio de luto constante em cada esquina depois do que aconteceu na ONG Canção e Luz. E o nosso jogo termina com esse cenário aqui. Um carro chegando, parando, Aí o e dentro finalzinho desse carro saindo esse rapaz. já é o Leon Tá falando no telefone. de quando você começou o episódio. Você já começou Ele com o fala, Leon não, adulto. Kathleen, eu já falei pra você. Eu vou pra casa assim que eu terminar meu trabalho aqui. Só preciso ver um negócio, tá bom? E fecha a porta. Tá bom, também te amo. Tchau. Desliga o telefone. Dá uns 3 passos. Se abaixa. E vê uma flor. No meio do asfalto, cru assim, desolado. Da cidade dele, natal. Que ele viajou tantos quilômetros para poder retornar. Essa sim é Bellstone, gente. Quando ele se abaixa para ver essa flor, ele ouve atrás dele uma voz dizendo para ele, viu? Ainda há esperança. Ele reconhece a voz e dá um sorriso. E com isso, a gente termina a nossa temporada de Mago Ascensão aqui no Perdidos no Play. Cara, e o bizarro viu? A gente não soube por que o Bosco tinha se matado na época. Só sabia que ele tinha se matado. Uhum. Eu não sei nem quem foi que falou Mas se não me engano, teve a cena dele chorando. Pelo amor de Deus, não me peça isso. Em algum momento teve essa cena. Tenho quase certeza que teve. Não lembro. Dele chorando, não me peça isso, não me peça pra fazer isso. Em algum episódio teve, não me peça pra fazer isso. Acho que foi no episódio anterior. Ou no início desse episódio. O Chess tá falando que teve pela TV. Teve pela TV. Pela TV, dele aparecer enforcado. Mas aqui vocês, exatamente, pela TV dentro da casa, sem número da rua, sem nome. Então, Vocês viram ele pedindo pra, por favor, não me faça fazer isso. Quando a Margaret ainda era Margaret. Ainda tava viva, né, no caso, né? Que ela não virou a Gal Cox, ela pariu a Gal Cox, né? Tinha esquecido disso. E ela chega e fala, você vai fazer. Você não trouxe o Leon. Eu não sei onde o Leon está. No final das contas vai ser até bom. Porque a nossa mestre não vai ficar chateada com a gente por ter que sacrificar, ter que derramar o sangue do Leon. Mas em troca do Leon, teve que ser todo mundo da escola. E
eu posso ter falhado, não ter falado do filho, mas ele chorando daquele jeito, não era só porque ele ia ter que queimar todas as crianças lá dentro, é porque o filho dele fazia parte do corpo discente daquela escola. Que era só de crianças especiais, crianças pequenas. E aí ele se mata. Saquei. E por exemplo, e aí a gente termina a temporada assim. O último episódio, cara, que é muito doido. No último episódio, o Cole, o Soren e o Adrian, eles estão na Umbra, não é? Sim. Porque... Aí, gank do Bunker. Aí, valeu, Bunker RPG. Valeu, Bunker Brigadão, RPG. cara. Tamo junto, cara. Valeu aí, é nóis. É nóis, cara. E Muito bom. A tal da casa, na verdade, quando eles entraram na casa, a casa era aquele bichão gordo, esquisito. Qual é o nome? Não é Oráculo, não? Qual é o nome do bicho esquisito? Um bicho caiu, aí vocês saíram das vísceras deles e saíram de cara pros portais do inferno, pras portas do inferno. What the fuck? Então, eu vou embora. A temporada deles termina assim. A temporada dos 3 termina os 3 na Umbra, na cara daquele bichão com cabeça de fumaça, não sei o que, na frente do portão. E a do Leon termina a temporada o Leon mais velho voltando pra Belstone. Cara, é isso mesmo que começa a terceira temporada? Ou isso nem você pode responder? Pô, cara, tá tão perto, você quer saber isso agora, cara? Sabe por quê? Teve alguém que me perguntou hoje lá no Facebook. Não, acho que foi o Yuri. O Yuri que vai começar a mesa aqui no canal. Ele perguntou, cara, vocês já estão sabendo alguma coisa da mesa de mago, né? Me conta alguma coisa. Eu falei, velho, o Márcio não conta nada pra gente. Nada. Não, vocês são jogadores, cara. Eu vou contar o quê? E o outra, que eu quero deixar bem claro. Por mais que esse jogo ainda seja aquele maço antigo, aquele maço narrador, aquele maço que eu quero... Essa terceira temporada vai ter muita coisa que eu vou jogar no colo de vocês. Eu vou me policiar, porque agora eu não tenho obrigação de deixar cliffhanger, sacou? Porque eu tava pensei muito esses dias, voltando a esse assunto de que, caraca, eu posso ter tirado um pouco a agenda dos meus jogadores para poder deixar um cliffhanger, para poder não terminar a temporada do nada. Isso é um mal, primeiro, de quem faz streaming de RPG e campanhas longas, e segundo, de quem ainda tá preso ao modo antigo. E essa aventura ela foi cunhada no modelo antigo e no modelo de storyteller de como se fazia aventuras. Eu quero nessa terceira temporada fazer como eu fiz nos primeiros episódios dessa sessão, que eu acho maravilhoso. Pra mim, o melhor episódio enquanto jogo, pra mim, ainda é o primeiro episódio, sabe? Que eu mostro o problema e vocês só reagem ao problema. E eu não interfiro em nada no modo como vocês reagem ao problema, sabe? Tem a narrativa, mas a narrativa ela é apenas, ela também reage à reação de vocês. Eu quero que essa terceira temporada seja isso. O final... pode ter sido um pouco forçado, porque eu precisava colocar esses elementos todos para acontecer, porque senão, como eu falo, vocês não vão chegar ao mistério. Eu tenho agora a esperança de que o Adrian, ele vai se empenhar mais em buscar o mistério sobrenatural. O Soren vai ser um cara que vai buscar os mistérios naturais, e vocês vão dar esse suporte narrativo, tanto para eles quanto para o personagem de vocês. Eles não são os principais. Então, velho, todos vocês têm essas questões. O Cole tá maluco. O Cole tá pirado depois do evento da igreja. Velho, olha só. Não foi o negócio do evento da igreja, na real. Ele já tava ficando. pirando. Não, já tava. O evento da igreja foi uma desculpa. Foi uma desculpa pra ele pirar, mas só que rolou no dado. Ele poderia ter morrido. Sim. Eu fiz um minigame. Eu avisei antes, olha só, você vai rolar um D4. Se cair 4, não me lembro quais foram os números, mas tinha lá, se cair 1, você morre, 2, não sei o quê. Se cair 3, 3 era o melhor dos mundos. 3 você fica maluco. E aí ele ficou maluco. Ou seja, ele ficou mais maluco do que ele já estava ficando, do que ele já era. E eu quero lembrar vocês que isso é um RPG. Pode morrer gente. Pode morrer personagem. Sim. Tanto que teve 2 ou 3 vezes no jogo que eu falei, Soren, rola o dado. E foi com Soren. Rola o dado. Se tu não conseguir, tu morre. Com Balbi também, nesse da igreja. Se cair 1 no D4. Se cair 1 no D4. Foi um negócio meio OSR, né, Balbi? Se cair 1 no D4. Não foi uma coisa do nada. Ele buscou, ele viu Deus, malandro. Não tinha como. Tu viu Deus, tipo, sabe, Caçadores da Arca Proibida. Ele viu Deus. Mais apropriado pro Cole impossível também. Ele queria isso, né? Ele buscou isso. Se cair 1 no D4, tu morre. Não tem 25%. choro nem vela. Sabe? Com o Soren aconteceu isso, com os outros aconteceu isso.
é mais fácil num jogo que nem eu tô fazendo morrer dessa forma do que morrer na porradaria, porque vocês não estão entrando em porradaria, vocês quase não estão fazendo magia, entendeu? Então assim, eu tenho um acalento quando eu vejo e falo, caraca, eu tirei a agenda dos meus jogadores, mas eu lembro dessas coisas todas, eu me acalento. E eu não posso te responder, porque é um jogo. E essa terceira temporada, eu vou abrir mão de muita coisa. Por ser a terceira temporada, pô, melhor morrer agora na terceira temporada do que morrer na primeira, segunda. Agora é a última. última. Agora é pra e se fechar. morrer, não vai voltar. Se morrer, não vai voltar. Porque é a terceira. Quem morrer agora na terceira temporada, acabou. Não volta mais. Então, vamos pra pergunta da galera do chat. Eu peguei algumas desde o começo. A primeira que eu peguei legal. foi do Yakuza Hunter. Ele falou, Márcio, vai aparecer a caixa na terceira temporada? E qual a sua tribo favorita? Tribo de quê? De lobisomem? É de lobisomem. O que é a caixa? Eu não sei o que é a caixa. Caraca, eu esqueci também. Rituais de a caixa que bota. A caixa. A caixa. Irmão de Akasha. Irmão de Akasha. Cara, não sei se vai aparecer, não sei se tem mais por que aparecer. Vou ser sincero, a terceira temporada, cara, não é mais uma temporada de apresentação de personagem nem de inserção de elementos novos. É de conclusão. Então não tem mais muita coisa pra aparecer de nova. Se aparecer coisa nova, vai aparecer, assim, e já com arco fechado só pra, sabe, NPC pequeno, coisa só pra aparecer, oi, acabou, conceito pequeno. Na Umbra vai aparecer muito conceito novo e pequeno mais rápido. Porque é a última temporada. Eles vão passar um tempo na Umbra, talvez não saiam da Umbra, mas não vai ser a temporada toda na Umbra, isso é certo. Se eles conseguirem sair da Umbra, show. Se não conseguirem, morreu, acabou. Mas a minha ideia é o quê? É reunir essa galera de novo. Mas para isso eles precisam sair de lá. Eles estão presos na Umbra. Eles vão ter que se virar para sair. Então perguntar para mim, vai aparecer irmão de Akasha? Se aparecer um camelzinho, não vai aparecer mais nenhum NPC que eu diga, caraca, sabe? Coisa nova na parada. Entendeu? É um momento de conclusão, de término. Sacou? Ó, o Jogo D20 mandou lá. Vai entrar mais gente nessa temporada de Mago ou vai permanecer só 3? Na verdade 4, né? De jogador. Surpresa. Então, como eu disse, tivemos 15 personagens jogáveis. O que eu posso adiantar é que vai ter mais. Quantos vão ser, quem vai ser, quando vai ser, se vão ser a galera que já apareceu, se vai ser de fora. Não sei. Boa. O Henry Magnus perguntou que fim dará a Carmen. Tá aí. A Carmen é uma que ela meio que sumiu no final da segunda temporada. Ela tá lá. Não, sumiu, que eu digo, todos da nossa cabeça. Os personagens estavam acessíveis. Da cabeça de você, mas vocês podiam ter procurado ela. Ela deu uma afastada, ela voltou pra família, ela foi recobrando a memória. Outros foram falando pra ela das memórias que ela perdeu e ela foi aceitando. Ela não recobrou, mas aceitou. Mas ela tá lá. Ela apareceu no velório do Enzo Foster. Sacou? Beleza. O Caio G perguntou, e as mulheres da ONG são Changeling? Uma, com certeza era. Que ela apareceu no final da segunda temporada, tá lembrado? Ela, o capitão, o Major Marshall e o Hugo, que era o lobisomem lá, de camisa listrada, falando sobre por que a cidade se chama Belstone. Que tal dar um nome pra cidade? Entendeu? Se vocês estão com dúvida, pega os 5 últimos minutinhos, 10 últimos minutinhos do final da primeira temporada. Do interlúdio, do final do interlúdio. Do final do interlúdio. Entendeu? Muito bom. O Marvin Barreiros perguntou, Márcio, o Vândalo foi inspirado em algum personagem real ou fictício? Eu explico a construção do Vândalo no episódio sobre construindo NPCs lá do Regra da Casa. Entra lá no Regra da Casa que agora essa hora não vai dar tempo de explicar. E lá eu explico como é que eu criei o Vândalo, por que eu criei o Pulfish, como que eu criei meus personagens NPCs. Dá uma olhadinha lá. regradacasa.com.br, entre em podcasts. Boa. E o Henry Magnus perguntando também, a tecnocracia vai ficar parada ante o avanço nefândico? A galera gosta, né? A galera gosta. Eu só digo uma coisa. Tem muita coisa acontecendo em Belstone. Só isso que eu tenho que dizer, só. Tem muita coisa acontecendo em Belstone. Lembrando que teve um júri inteiro, um fórum inteiro em Stuttgart, que
lambeu em Paradoxo. Você lembra disso? Lembro. Vocês tocaram o zaralho e saíram correndo. Então tem muita coisa saindo do controle graças a Bellstone. Só joguei no ar. Entendo o que vocês quiserem. Show. Ó, a Carol Necrovale perguntou: o saco não estava no armário do Leão na escola? Uma das metades, não era? Era que tava com... Sim, é um saco que funciona em pares. Você coloca um objeto pequeno e ele aparece no outro saco. É um portalzinho de bolso. Que no final, que né, vocês iam usar. pra que a gente ia usar no roubo? Na quest na que operação? vocês esqueceram, vocês A gente ia iam botar a palheta. negociar a Carmen pela palheta, iam sumir com a palheta e pegar a Carmen de volta. Era isso mesmo que a gente ia fazer. É. E cadê? O Icau 65 perguntou: tem previsão de número de episódio? É o que eu falei, pode acabar no terceiro se tudo for resolvido. Mas o máximo eu pretendo acabar antes do ano terminar. Isso aí, a ideia é ser metade. A gente já tá entrando em maio, né? A ideia é até o final do ano. Esse ano termina. O Márcio tá doido pra mestrar outras coisas aqui. Eu vou mestrar mesmo se ainda estiver rolando mago. Vamos ver como é que vai ser meu tempo. Entendeu? O Felipe perguntou: com os eventos em escala enorme que rolaram, não tem organizações ou seres que estão de olho? Seres esses que ainda não apareceram? Aguarde e confie. Opa. Cadê? A Unidame perguntando: Marcelo, qual a porcentagem pra você de sair todos eles vivos? Deixa eu rolar um dado. Não sei, cara. Cara, show. Eu acho que a gente já fecha o nosso episódio. Pô, foi muito maneiro, cara. A gente tem que fazer isso mais vezes com outras mesas também, né, cara? Funciona muito legal. Brigadaço pela galera toda que tava no chat com a gente aqui até a hora, que deu meia-noite. O Chaz, a nossa mesa, tava aí. Veio mó galera, tava cheio pra um meio 50 recap. pessoas no YouTube, 50 no Twitch, cara. Algumas eram as mesmas, mas pô... Que beleza! Show de bola. Tamo junto, galera. Esperamos vocês nesse domingo agora, dia 20, 9 horas, nosso horário padrão. A gente começa a última temporada aqui de Mago. Então... façam um fórumzinho lá no QG do PNP. Vamos debater. A gente precisa Pelo de vocês. amor de Deus. Por favor, a gente precisa de vocês, cara. E chafurdem naqueles handouts, chafurdem nos handouts, nos episódios. Porque quando você faz um streaming de mistério, ele é altamente reassistível. Porque você precisa retomar alguns pontos para ver alguns detalhes e fazer anotações. Então vocês são os espíritos do paradoxo, mas não servem só para bagunçar a vida deles quando eles tiram um no dado de arete, não, cara. Entendeu? Ajudem eles para poder resolver essas paradas. Foi um do chat, que eu esqueci o nome, que falou pro Ramon. Você sabia, Ramon, que a instituição Canção e Luz é o contrário do nome da aventura, que é Silêncio e Trevas? Velho. Aí tu, caraca, é verdade, a coisa gente e tal. não tinha se ligado, foi show de bola. Eu tinha. Então valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Grande abraço. Domingo tamo Valeu, junto. Obrigado galerinha. pelos ganks aí. A gente se vê domingo, quando a gente começa o fim. Valeu.